Jaqueline Branca, bem-vindas ao Metrópolis. Muito Uma bom. maravilha estar aqui. Que bom estar com vocês. Vocês, é claro, que acompanharam e viram o documentário Lobby do Batom, mesmo porque, né, Jaqueline, você estava lá, é uma testemunha dessa história e é uma articuladora importante dessa história. Como é que você enxerga esse documentário contando essa história, chegando a mais pessoas? Que importância tem isso para você, Jaqueline? Porque é uma história não contada, é uma belíssima história de luta e de vitória. E é muito importante que as novas gerações entendam que tudo que nós temos em matéria de direitos foi conquistado, não veio nada de graça. E esse documentário ele fala dessa conquista de inscrever nossos direitos na Constituinte. Então, eu acho que todo mundo tem que ver. Pois é, e para a gente entender a nossa história, a gente também tem a possibilidade e a oportunidade de ouvir e de ler mulheres que fizeram essa história no livro Feminismo no Brasil, Memórias de Quem Fez Acontecer. Branca, a gente tem nesse livro a história e a voz dessas mulheres, né? Dentro de um período, e eu queria que você falasse que período é esse. É justamente do período no Brasil, né? Quando a gente pensou em fazer esse livro, a gente pensou em fazer um testemunho do que nós vivemos, Jaqueline e eu, e mais as que estão outras, e muitas, muitas outras. É claro que a gente não podia entrevistar todo mundo, a gente foi meio que lembrando, fulano, companheiras assim que nos acompanham há 40, 50 anos, né? E a gente começou, então, focando no Rio de Janeiro, em 1975, no seminário sobre a realidade da mulher brasileira, na ABI, né, que é considerado o pontapé da segunda onda do feminismo no Brasil, e nós estávamos participando como organizadoras, nosso grupo de reflexão e outras mulheres estavam participando. Então, a gente quis focar, como a gente não pode focar o Brasil inteiro, a gente, inclusive, chama as companheiras para que elas façam das outras partes do Brasil, porque esse movimento, durante a década de 70, se espalhou, né? Como dizem algumas das companheiras, como a Ildete e a Leila, como um rastilho de pólvora até o fim da década, né? Então, nós centramos de 75 em diante, né? E terminamos, eu passaria para a Jaqueline logo, terminamos nesse momento histórico importantíssimo para as mulheres brasileiras, que foi conseguir inscrever os nossos direitos na Constituição, com muita luta e muita resistência, né? E aí eu passaria para a Jaque, porque, enfim, ela era presidente do Conselho e o Conselho coordenou. Sem o Conselho teve força porque o movimento, já nessa época, depois de 10 anos, tinha crescido tanto que era uma força política a ser considerada. Então, os deputados não podiam ignorar essa força política. E tínhamos 26 mulheres na Constituinte que apartidariamente se uniram pelos direitos das mulheres, né? Era a bancada feminista da Constituinte. Então, eu passaria para já, se você não se importa. Não, se não, você claro. Quer... O que eu acho foi muito interessante você dizer dessa segunda onda do feminismo. Então, o livro mergulha nessa segunda onda a partir de 1975 e vai até ali os anos 90 para a gente tentar entender. Quais são os aspectos importantes dessa segunda onda, Jaqueline, que começa nos anos 70? Porque são mulheres também que carregam um legado, mas avançam, né? E estão avançando em que direção a partir dos anos 70? Eu acho que o fundamental, que vai talvez distinguir também o movimento feminista da segunda onda com o movimento sufragista, por exemplo, é que nós não estávamos lutando apenas para nos integrarmos no sistema tal como era o sistema. Nós queríamos modificar o nosso papel no mundo, mas modificar também esse mundo político, que era um mundo totalmente machista, excludente, oligárquico, né? Mas vamos lembrar que nós estávamos também lutando durante a ditadura. Então, nós estávamos lutando pela redemocratização do país, mas nós queríamos também qualificar o conceito de democracia das instituições políticas,
mas democracia também das relações interpessoais, democracia no sentido de igualdade, democracia no sentido de tornar as relações de gênero relações igualitárias e não relações hierárquicas. Então, eu diria que essa segunda onda ela vai além, né? Porque, sim, nós queremos ter direito a estarmos presentes na vida pública, em todas as suas instâncias, mas é preciso mudar as instituições. E isso eu acho que caracteriza esse movimento, que é quando as mulheres, a partir dos chamados grupos de reflexão, que são, digamos assim, o embrião, né, do movimento feminista, começam a falar, a usar a voz, a usar a palavra, a tomar a palavra, que muitas vezes companheiras em lutas maiores, elas não falavam. Os homens definiam as estratégias, tomavam a palavra e as mulheres se calavam, como tem se calado ao longo da história. Então, acho que as mulheres tomam a palavra para mudar seu lugar no mundo. Agora, eu queria completar, se você me permite, o seguinte: você está falando da segunda onda. Eu queria completar fazendo uma distinção entre a chamada primeira onda, que foi o movimento a luta pelo direito ao sufrágio, que levou nos Estados Unidos e na Inglaterra pelo menos 3 gerações de mulheres. Aqui no Brasil foi mais rápido, porque nós meio que pegamos o trem já chegado na estação. Quando nós começamos no Brasil em 1920, a luta pelo sufrágio já tinha sido obtida nos Estados Unidos e na Inglaterra, que foram os países de frente, né? Então, mas na luta pelo sufrágio, elas estavam lutando para que os congressos masculinos permitissem que legislassem a favor das mulheres. Então, elas usavam a mesma linguagem do patriarcado. Nós vamos continuar a ser ótimas donas de casa, esposa, enfim, a mulher um ente moral, vamos moralizar a política. Então, todo o discurso patriarcal elas estavam usando, ou acreditando, outras não acreditando, mas usando como estratégia, certo? Já na segunda onda, como disse a Jaque, houve uma ruptura. Nós não queremos mais nos entregar, nós queremos denunciar o patriarcado, né, enfrentá-lo, né, e com novas pautas também. Violência contra a mulher, que era entre 4 paredes, uma ova não é nada entre 4 paredes, é uma questão política e a gente tem que resolver. A questão dos direitos reprodutivos, que é assim, o grande X do problema, né? Porque a mulher, conseguindo controlar a sua reprodução, ela tira o tapete do patriarcado, né? Então, é isso, é a segunda onda, é esse avanço, né? E por isso o patriarcado vem resistindo à medida que a gente vai avançando, a próxima geração dos nossos filhos, a tua geração, a gente vai avançando. Algumas conquistas sedimentadas, outras, como a do contracepção, né? Nosso direito a controlar nosso corpo. O patriarcado vem como um tsunami e baixa o martelo em cima da gente, entendeu? É verdade. Cada geração, cada momento histórico, a gente avança, mas as lutas estão aí ainda. Tem muitas, né? E às vezes como estratégia, como você mesmo falou. Interessante é que no livro a gente pode acompanhar um pouco dessa primeira onda para você poder entender a segunda onda. O livro também traz essa perspectiva histórica para a gente, né? Isso também é interessante. Aí eu queria que vocês falassem, e o que eu achei também muito interessante no livro, é que esse movimento da segunda onda também está conectado com a sociedade, no sentido de que muitos casos emblemáticos ajudam nesse avanço, né, Jaqueline? A gente pode dizer isso? Mulheres que posicionam em casos emblemáticos e muitos deles aconteceram e ajudaram a que a sociedade enxergasse as pautas e as violências, não é? É verdade. Nós, na segunda onda, como chamam, mas, enfim, esse feminismo que chega às praças públicas, às universidades, às fábricas, a partir de 1970, 75, nós vamos colocar a público a questão da violência doméstica, e, inclusive, da violência máxima que pode ser cometida contra um ser humano, que é o assassinato, e a impunidade do assassinato.
Então, nós temos, tanto em Minas Gerais quanto no Rio de Janeiro, alguns casos de assassinatos de mulheres por seus companheiros que vão ser emblemáticos, no sentido de que são mulheres com uma certa visibilidade, que vão, então, provocar uma grande indignação pelo fato de que elas não só eram assassinadas pelos seus companheiros ou maridos, mas também pelo sistema de justiça. Então, um duplo assassinato, porque na medida em que o sistema de justiça absolvia ou dava penas irrisórias a assassinos confessos de suas mulheres, ele estava legitimando, né? Se transformava numa execução legal. E tanto o movimento em Minas Gerais, como no Rio de Janeiro, e depois em São Paulo, há aí uma organização do movimento no sentido de denunciar nos tribunais esse argumento da legítima defesa da honra. Por outro lado, também no que se diz respeito a essa pauta, que é uma pauta até hoje muito mais difícil, que é da autonomia reprodutiva e da autonomia sexual das mulheres, nós vamos ter alguns casos emblemáticos, um deles nós mencionamos no livro, que é de Cícera, que até Danda Prado escreve um livro sobre ela, é uma menina também que é estuprada seguidamente pelo padrasto, e a mãe tenta com que ela tenha um aborto e não consegue, o sistema de justiça, etc. Então, nós chamamos a atenção então, para outra dimensão, uma dimensão invisível, escondida a quatro muros, que é o abuso sexual de meninas e adolescentes, e, através, então, dessa pauta, você vê também novamente o sistema de justiça não funcionando, negando um direito que, desde 1940, já é assegurado às mulheres e meninas brasileiras, que é interromper a gestação em caso de estupro. Então, sim, há algumas pautas que são pautas, digamos assim, quase que definitórias do movimento, que não estavam na primeira onda, como a questão da violência, a questão dos direitos sexuais e reprodutivos. E há também, à medida em que o Brasil avança no seu processo de transição democrática, e que nós temos eleições para governadores, e que ganha a oposição em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, as mulheres começam também a fazer alguma coisa que era muito revolucionária, que é ocupar espaços no poder. Avançar para dentro daquele Estado que, por 21 anos, era divorciado da sociedade civil, e aí surgem os conselhos. E a gente narra isso no livro. Sim, eu quero falar mais sobre os conselhos. Eu só vou, antes, falar de uma pauta importante também, e que é um marco dessa segunda onda, que é a perspectiva racial dentro do feminismo. E é essa discussão colocada na academia, essa discussão colocada na rua, essa tensão que também faz com que o movimento se abra e cresça, né? E tem que crescer. Eu queria que vocês falassem sobre isso, sobre essa perspectiva racial, a chegada dela e o trabalho das feministas negras para que essa pauta também fosse importante e considerada. Branca. Sim. As companheiras negras, nós tínhamos Lélia Gonzalez, essa maravilhosa, Sueli Carneiro. Eu acho que é melhor a Jaque falar sobre isso, porque o Conselho Nacional fez um trabalho maravilhoso, e era o momento dos 100 anos da abolição. Foi um trabalho lindo. Eu queria que a Jaque mesmo falasse, porque tem que mostrar esse trabalho. Tá? Claro, eu queria falar sobre o trabalho, mas eu também queria que você desse a sua perspectiva de como é que isso chega até você e de como isso também te transforma, né? Como mulher, como pesquisadora, como uma feminista atuante. Exatamente. Chega, Adriana, chega do ponto de vista de uma consciência política, né? Porque eu sou uma pessoa branca de classe média alta, não é nem classe média, era classe média alta, né? Venho de uma família, como todo mundo que me conhece sabe, minha mãe tinha uma fazenda, era uma família de escravocratas, a gente herdou essa fazenda, né? Inclusive, minha filha, eu tenho uma foto
do trisavô lá nessa fazenda, minha filha disse, joga isso fora. Eu disse, não jogo, ele é meu trisavô, é teu sei lá o quê, avô, faz parte da gente, a gente tem que olhar para isso. Então, eu tenho que dizer, sinceramente, eu fui educada dentro dessa não como racista, não fui educada como racista, mas fica impregnada essa coisa da gente ser dessa classe em que a minha avó ainda nasceu dentro é assim, terrível. Eu hesito, inclusive, assim, eu comprei o livro do Laurentino Gomes, Escravidão, eu olho assim e digo, não, eu não posso ler isso, não posso. E aí eu fico pensando, se os meus antepassados fossem como os seus, eu estaria cheia de raiva, entendeu? Como eu tenho raiva dos machistas. Então, são lutas, inclusive eu falo isso na minha tese, que são paralelas e que são conjuntas. Sim. Porque são lutas de seres humanos que nascem de uma forma e eles não podem mudar essa forma. Eu não posso ser homem e patriarca, e você não pode ser branca, então você nasce dentro daquele. Então, qual é o teu destino? O teu destino é lutar. Isso que... Bom, Jaqueline, nessa segunda onda, a interseccionalidade, né, essa questão racial, olhar o feminismo a partir também da perspectiva racial, muda muita coisa, você não acha? Principalmente aqui para a gente olhar a realidade brasileira e a realidade das mulheres brasileiras. Eu acho que essa questão é fundamental, mas eu acho que não era uma questão central naquele momento. E não era uma questão central naquele momento, por quê? Porque, de certa forma, estava se construindo no Brasil o movimento negro unificado. Você tinha algumas figuras, algumas das quais a própria Branca já mencionou, no campo, né, feminino de mulheres dentro do movimento negro. A primeira, tenho eu entendido, a primeira organização de mulheres negras vai ser criada em 1990, portanto, pós-constituinte, o Guelé 10. Talvez me corrijam, mas eu tenho a impressão que o Guelé 10 ele vai surgir em 1990. Então, é muito importante, Adriana, ter presente o tempo histórico que nós estamos falando. Né? É um tempo histórico que oferece limites e possibilidades. Assim como a nossa posição social, a nossa cor da pele, a nossa educação nos dá limites e possibilidades, também o tempo histórico. E, inclusive, eu diria que, por várias razões, naquele momento, na década de 70, enquanto movimento social organizado, é o movimento feminista, que englobava também mulheres negras, talvez um dos principais atores políticos. E você tem também o movimento negro unificado, né? Mas vários outros movimentos não têm tanta presença naquele momento. A gente tem que pensar no cenário tal qual era aquele cenário. Por exemplo, o movimento LGBTQ+, ele vai adquirir uma expressão política como força política, sobretudo nos anos 2000, e cada vez mais. Da mesma forma, eu diria que o feminismo negro, o feminismo das mulheres negras, é hoje um ator político muito mais forte, muito mais importante do que o que era então. Isso não tem a ver com racismo, isso tem a ver com a atuação política a partir do racismo, porque o racismo estava presente em toda a história do Brasil. Então, não é isso que eu estou dizendo, eu estou dizendo que é a atuação política dos movimentos antirracistas, a atuação política dos movimentos LGBTQ. Então, isso é muito interessante, porque eu acho que nós, no Conselho Nacional, demos uma espécie de um salto ao trabalhar essa temática. Por quê? Devo dizer que o Brasil, ideologicamente, e durante anos a ditadura o fez, e a gente ainda vê isso, se constrói sobre o mito da democracia racial. Em termos, digamos assim, ideológicos, o que predomina a nível do discurso
mesmo do discurso democrático pós-ditadura, é a democracia racial. Tanto assim que, em 1988, 100 anos de liberação da escravidão, o governo organiza folguedos, festas, cantos, desfiles, sei lá o quê. E o Conselho diz assim, nós vamos refletir sobre o racismo na sociedade brasileira, sobre as mulheres negras e o racismo na sociedade brasileira. E nós tínhamos no Conselho uma comissão, a Comissão das Mulheres Negras. Eu tive a oportunidade e a alegria de trabalhar com Sueli Carneiro e montamos, então, um grande evento que se chamou Tribunal Winnie Mandela, para julgar simbolicamente, era um tribunal fictício, né? Mas para julgar simbolicamente os crimes de racismo contra as mulheres negras brasileiras. Muito importante. E isso provocou uma reação brutal do governo, porque nós estávamos mexendo num ninho de vespeira. Então, por isso é que, quando você faz essa pergunta, eu quero muito trazer para o tempo histórico, né? Para as nossas limitações, como mulheres brancas, mas também como mulheres de um determinado tempo e como também, através de mulheres como Lélia Gonzalez, Sueli, Benedita da Silva e tantas outras, que dão este salto, né, paradigmático e já levam adiante essa temática, não como uma temática secundária, mas como uma temática central da democracia. Ora, se você traz isso como temática central da democracia, o que você está fazendo? Você está questionando e desfazendo o mito da democracia racial, que não é pouca coisa em termos de sustentabilidade do governo, não. Entendeu? Então, é bem complexa a questão, não sei se... Não, você explicou muito, não, foi muito interessante. Você fez todo o contexto, como a gente também vai acompanhando no livro. E não fugir da discussão, isso é importante, né? A gente muito não importante. Fugir da discussão. E das nossas limitações, né? Isso eu acho importante a gente se olhar para a sociedade. A gente está falando aqui de revisão, estamos falando de memória, de história, então isso também é importante. Outra questão já levantada, mas que eu queria levantar aqui ainda mais com vocês, algo que a gente percebe e que o livro deixa muito claro é essa importância dos conselhos, né? Os conselhos foram importantes, do conselho, como ele foi importante para que a gente conseguisse os nossos direitos, principalmente por essa fomentação da atuação política da mulher, né? De colocar as pautas, não só propor as pautas, mas você também poder participar politicamente. Isso foi um grande salto, né? Foi, Adriana, eu começo e passo logo para a Jaque, porque essa questão do conselho fica com ela. Foi um salto, como eu disse no começo, se não me engano, porque quando chegou o momento da Constituinte, esse movimento que nasceu em 1975, quer dizer, que começou um pouco antes com os grupos de reflexão, que eram uns poucas, conversando entre nós e descobrindo nossos espelhos na outra, etc., né? Então, os grupos de reflexão é assim, a gente conta isso no livro, você fala uma coisa, seja questão de violência, seja questão da sua insegurança, seja questão da sexualidade, etc., e a outra te repete, isso vira uma coisa política, porque eu sou assim, você é assim, você é assim, você é assim, você é assim, tem alguma coisa aí que você tem que explicar, e daí sai a estratégia, né? Bom, e aí em 75 dá-se o pontapé, mas nesses 10 anos o movimento cresce tanto, aí tem Recife, tem Bahia, tem Centro, tem Minas, São Paulo, Bará, que quando chegou o momento do Conselho Nacional e de enfrentar os deputados, né, a gente estava por baixo. O movimento estava no Brasil inteiro e o Conselho fez um trabalho histórico maravilhoso de mobilizar toda essa força. Então, eu mudo aqui. O Conselho Nacional, né, já é o resultado de uma articulação muito grande do movimento feminista, né? E aí, quando os conselhos aparecem, essa força fica ainda mais evidente. É interessante que tem assim, um casamento entre a democratização e o surgimento dos conselhos. Os conselhos eram, por excelência, órgãos que só poderiam cumprir sua missão com um sistema democrático.
e eles são criados a partir, como eu disse, nada foi entregue em bandeja, eles são criados, primeiro em Minas Gerais, com o governador Tancredo Neves, o segundo em São Paulo, com o governador Franco Montoro, governadores da oposição que vencem, e aí vem o Conselho Nacional, porque nós percebíamos que tinha um bonde da história passando, nós íamos ter uma Assembleia Constituinte, né? E nós precisávamos, num país com a dimensão e a complexidade, né, do Brasil, termos um órgão central que fosse capaz não só de desenvolver seus próprios programas, mas também de coordenar nacionalmente esse grande movimento, né, da Constituinte, que levou a essa Constituição cidadã. Cidadã por quê? Porque houve a participação, né, da cidadania na elaboração da Constituição. Então, eu diria que há uma coincidência, depois de 21 anos de divórcio entre Estado e sociedade civil, nós dissemos, não, nós também queremos uma parte desse Estado, uma parte desse poder, uma parte desses recursos, até para mudar o Estado, para mudar o governo, para mudar as leis, né? E eu acho que foi isso um pouco a história do Conselho. Bom, agora é a gente acompanhar, ler o livro, avançar nas lutas que outras mulheres já começaram. Foi um prazer conversar com vocês, foi um prazer ler o livro. Eu acho que, olhando a nossa história, a gente consegue avançar.